Oi pessoal, chegamos na nossa última aula. Então agora o que a gente vai fazer hoje, nessa última aula, é juntar tudo que a gente viu durante o semestre e ver como tudo isso está coordenado dentro da célula, para fazer a célula funcionar, para fazer o metabolismo funcionar. Né? O metabolismo funcionar para gerar energia para a célula e aí a célula sobreviver. Então isso a gente viu até agora, mas a gente viu primeiro todos os diferentes processos metabólicos individualmente, né? Como que eles são. Na aula anterior a gente viu como os possíveis mecanismos de regulação e hoje nós vamos ver como tudo isso atua junto, tá bom? Então vamos lá. Bom, para começar, isso aqui é o sistema, um sistema complexo, né, as funções metabólicas especializadas dentro de um organismo humano, né? Então, o cérebro, o coração, o tecido adiposo, os vasos sanguíneos e o pâncreas, todos os órgãos. Vamos dizer. Então, o que acontece? Todos esses órgãos se comunicam, tá? E trocam informações o tempo todo. Tá? E trocam também informações com o meio ambiente no exterior. Então isso faz com toda essa informação, então é modulado o metabolismo do organismo para ele otimizar a performance, né, do organismo frente aos desafios que estão acontecendo em relação ao meio ambiente, em relação à própria nutrição desse organismo e o próprio o que esse organismo está fazendo, né? Se está fazendo exercício, se está assistindo televisão, se está o que for. Então, tudo isso, vamos dizer, é recebido como informação pelo sistema todo, né? E aí é modulado o metabolismo para otimizar a utilização dos recursos disponíveis para poder funcionar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora o que a gente vai ver, vamos dizer, como que as diferentes, vamos dizer, principalmente a gente vai dar atenção, de fato, a algumas das vias metabólicas, para a gente entender como que essa conversa está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, começando então. Então, primeira coisa que a gente vê, vamos dizer, a regulação da degradação do glicogênio modular. Isso é muito importante quando você está correndo, tá? Então, tem duas vias de informação, vamos dizer, por onde está recebendo a informação para as células musculares começarem a, no caso, vamos dizer, utilizar o glicogênio como fonte de energia, tá? Então as informações vêm via o quê? Adrenalina, tá? E o impulso nervoso. A adrenalina, o segundo mensageiro dela é o AMP cíclico, que começa aquela cascata de ativação diferente. Então, ativa a PKA ativa a fosforilase quinase, e a fosforilase quinase, o que ela faz? A fosforilase quinase, ela ativa a fosforilase B, ela vira fosforilase A, tá? E o próprio AMP ciclo também, ó, pode atuar sobre a fosforilase, vamos dizer, ativar a fosforilase B a fosforilase B ativa, né? Inativa, ativa. Então, dois caminhos. Então, um pela cascata de fosforilação dos diferentes da sinalização, né? Ou diretamente, ó, o AMP disponível. Lembra que eu comentei com vocês de onde vem esse AMP? Então, esse AMP, quando está tendo grande demanda de energia, né? No músculo, a AMP está vindo da formação de ATP, da formação de ATP via duas moléculas de ADP. Então forma uma molécula de ADP, forma um ATP mais AMP. E esse AMP aqui é que vai estimular, ó, vai ativar a fosforilase, que está inativa, para começar a degradação do glicogênio. Tá? O outro caminho
é um impulso nervoso, vamos dizer, libera também o segundo mensageiro, qual que é? Cálcio, tá? O cálcio ativa, vamos dizer, ó, essa fosforilase quinase, ó, ela pode ser ativada, ó, tanto via fosforilação quanto via ligação de cálcio do segundo mensageiro. De novo, o que ela vai fazer? Ela vai ativar a fosforilase B em fosforilase A, que vai estar agora fosforilada, certo? Certo? E aí vai degradar a coisa. Então, são dois caminhos para começar a degradação do glicogênio, ou seja, fornecer glicose para o organismo funcionar na forma de glicose 1-fosfato. Tá? Vai degradando o glicogênio a partir da extremidade não redutora. Tá? Então, ó, em resumo, isso aqui, ó, um resumo daquilo lá, só para ficar mais compacto na nossa história. Então, adrenalina, AMP cíclico, segundo mensageiro, impulso nervoso, cálcio, segundo mensageiro. Eles vão atuar sobre o que? A fosforilação. Então vai acontecer uma cascata de fosforilação. E aí a fosforilação, o que ela faz? Uma ativa, de um lado, a fosforilação da fosforilase B, que está inativa, ela fosforilada, ela vira fosforilase A, que está ativa, e ao mesmo tempo, você pega a fosforilação, ó, o glicogênio sintase, que é a síntese de glicogênio, ela vai estar ativada, certo? E aí o sinal vai fazer o quê? Vai fosforilar a glicogênio sintase, e quando for fosforilar a glicogênio sintase, ela passa a ser inativa. Então, não vai ter ciclo fútil de degradação e síntese de glicogênio. Tá? E aí, para vocês verem como é complexo o controle da glicogênio sintase, ó, entre ativa e inativa, você vê que vários sinais diferentes, várias cascatas diferentes vão atuar sobre isso, para bloquear ela de forma efetiva. Tá? Então, tanto via cálcio como a AMP cíclico, via PKA, fosforilase quinase, tá? Via cálcio aqui, ó. O PK dependente de camonulina, a gente já viu na outra, né? Essa GSK3, a quinase, e a AMP, a AMP quinase, que vem também da informação do AMP que está sendo produzido via produção de ATP, usando dois ADPs para formar um ATP e um AMP. Tá certo? Então esse é o caminho que faz. Então é o impulso nervoso e adrenalina. Tá? A síntese, por outro lado, vamos dizer, a síntese do glicogênio muscular, vamos dizer, quem que sinaliza? É a insulina. Tá? Então, a insulina, o que ela vai inativar? A glicogênio sintase quinase, ou seja, uma das enzimas que fosforinam a glicogênio sintase, a PKA também elas tornam a PKA e a GSK inativa, e ativa a fosfodiesterase, e a PP1 é ativa também. Tá? A PP1, o que é? É a fosfoproteína fosfatase. Tá? O que ela faz? O que ela vai fazer? Então, ela remove o fosfato da fosforilase quinase, tá? E remove o fosfato da fosforilase B, tá? Então, a fosforilase que está degradando o glicogênio passa a ser inativa. E, ao mesmo tempo, ela remove o fosfato da glicogênio sintase, formando a glicogênio sintase ativa. Tá? E aí, qual o caminho agora? O caminho é glicogênio 1, UDP, glicose 1, né? Fosfato, UDP, glicose e glicogênio. Tá bom? Então, é esse caminho. Então, ó, você vê várias fosforilações
como a gente viu anteriormente, vamos dizer, o papel do cálcio também ligando para fazer a cascata de ativação. Tá? E a regulação do glicogênio hepático também é muito semelhante ao glicogênio muscular. Vamos dizer, não tem muita diferença. Também ó, ela vai responder, só que agora não é só adrenalina. Lembra? No glicogênio no músculo, o músculo responde à adrenalina. O fígado responde tanto a glucagon, hormônio que sinaliza baixa da concentração de glicose no sangue, tá? Quanto de adrenalina, tá? Ou seja, alguma urgência física, tá? E aí eles vão ligar, vamos dizer, o receptor de glicogênio, de glucagon, vai para a MP5, segundo mensageiro, o mensageiro PKA, fosforilase quinase ativa, certo? Enquanto a adrenalina pode vir pelo receptor beta ou o receptor alfa-1, tá? Esse alfa-1, o que ele vai liberar? Ele vai liberar cálcio interno, TGA, e que aí vão fazer a ativação das outras enzimas, tá? A fosforilase quinase e PK dependente de camodulina aqui, ó, tá? Ou seja, é muito. A diferença entre um e outro é que o músculo não responde a glucagon, enquanto que o tecido hepático, né, o fígado, ele vai responder a glucagon e adrenalina. Tá? O outro mecanismo importante, outra via metabólica importante é a via gliconeogênese, tá? Então essas duas. O primeiro passo de controle, o primeiro ciclo de controle, é onde está a ação da exoquinase. Então é a glicoquinase que funciona. A gente já viu isso aqui mais de uma vez já, né? Talvez é a terceira vez que a gente já viu. Então aqui, ó, quanto é a glicemia basal, tá? Ou seja, como que seria o estado estacionário lá no sistema funcionando no estável, né? Vamos dizer. E aí, você vê, ó, a glicoquinase é a enzima que converte glicose em glicose 6-fosfato. Tá? E a exoquinase também faz a mesma coisa, só que aí a exoquinase é no músculo, enquanto que a glicoquinase é no fígado. Tá? E aí vem aquela história, vamos dizer, por que essa diferença de eficiência, né, de atividade, né? Porque no fígado ela tem um papel, vamos dizer, qual que é o papel do fígado? O fígado é manter a concentração de glicose estável dentro do organismo. Enquanto no fígado, no músculo, né, desculpa, no músculo você precisa manter a concentração vamos dizer, concentração de glicose, vamos dizer, ela tem que ser usada para contração muscular. Então, a exoquinase do músculo está comprometida, tá? Está comprometida com a contração muscular, desculpa, atrapalhada aqui, mas está comprometida com a contração muscular, enquanto que a glicoquinase está comprometida com a homeostase de glicose, tá? Tá, e tem também aquela questão, vamos dizer, da gliconeogênese, lembra? Vamos dizer, que vai converter ou não vai converter. Então, porque quando chega no final, vai glicose 6-fosfato, não vamos dizer, se está produzindo na gliconeogênese, não pode já começar a ser tomado pelo sistema da via glicolítica, né? Então, esse é o primeiro ponto de
de controle, lembra que a gente já viu e já comentou isso outras vezes, mas agora a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. O segundo ponto é a fosfofrutoquinase e a frutose 1,6-bisfosfatase. Tá? Lembra? A gente já viu que é o quê? Quando converte frutose 6 em frutose 1,6-bifosfato. Tá? Então, vamos dizer, quem faz a fosfofrutoquinase 1 faz a frutose 1,6-bifosfato e a frutose 1,6-bifosfatase, ela converte glicose 1,6 a frutose 6. Tá? Como que é esse controlado? Então, controlado, lembra, a gente já tinha visto, mas é controlado, um dos pontos de controle é esse aqui. Aqui, ó. Tanto a concentração alta de citrato quanto de ATP, elas vão tornar a fosfofrutoquinase, vão regular para baixo, ou seja, ela vai estar menos ativa. Tá? E o outro ponto, o outro efetor, no caso negativo, da via da conversão de frutose 1,6, ó. Então, ó, citrato e ATP favorece a glicólise, aliás, desfavorece a glicólise, né, desculpa, enquanto a frutose 2,6-bifosfato favorece a glicólise pela essa conversão aqui, ó. Então, é feita essa conversão de frutose 6 em frutose 2,6-bifosfato, é feita por essa enzima, assim, que ela tem dois sítios diferentes, mas ela tem duas funcionalidades. Então, ela converte frutose 6, fosfofruto 2 quinase, ou seja, ela converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bifosfato. Tá? Então, quando ela está ativa. Quando ela está inativa, quando está o caminho inverso, a quinase está inativa, a fosfatase está ativa. E a frutose 2,6-bifosfato converte o quê? Frutose 2,6-bifosfato em frutose 6. Tá? Então, esse controle é super fino, porque ele vai atuar o quê? Ele atua positivamente favorecendo a via glicolítica e atua negativamente na gliconeogênese. Tá? Para vocês terem uma ideia de como que é o efeito da frutose 2,6, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, essa aqui é a atividade da fosfofrutoquinase 1, ou seja, favorece a glicólise. Então, a presença de frutose 2,6-bifosfato, você vê, ó, ela fica altamente ativa. Na ausência de frutose 2,6-bifosfato, ela é super inativa. Tá? E aqui, ó, o outro lado, a atividade da fosfatase. Tá? Na fosfatase, quando ela está positiva, ó, quando tem 2,6, ela fica pouco ativa. Certo? Na ausência de 2,6, ela fica muito ativa. Tá? Que é esse passo aqui, ó. Então, a frutose 2,6 atua sobre os dois ramos. Então, para cá vai favorecer a via glicolítica, para cá vai favorecer a gliconeogênese. Tá? Então, esse é o papel desse efetor positivo, essa molécula que é usada como vetor tanto positivo quanto negativo. Tá? E aí, como que é feita a conversão? Como é controle? Quem atua sobre a coisa? Então, ela tem duas enzimas que vão fazer o quê? Vão fosforilar. Tá? Então, ela estimula essa aqui, ó. O fosfoenolpiruvato atua negativamente sobre ela. Tá? Isso vai, lembra, o fosfoenolpiruvato pode estar voltando. Certo? Está na neoglicogênese. Tá? Então atua negativamente, enquanto o fosfoenolpiruvato atua positivamente na fosfatase. Tá?
e atua negativamente na frutose 6-fosfato, que vem para via glicolítica. Tá? E na enzima, vamos dizer, que faz a conversão do frutose 6 em frutose 2,6, é essa aqui. Ó. O glucagon, ele atua sobre a pKa, e a pKa, lembra, essa pKa é famosa, ela já apareceu um monte de vezes. Então a pKa, o que ela faz? Ela fosforila a enzima, inativando a parte quinase e ativando a parte frutose 2,6, ou seja, favorece a gliconeogênese. A PP1, de novo, ela responde a quem? A insulina. E aí o que? Ela remove o fosfato da fosforoquinase aqui, inativando a frutose 2,6, certo? E ativando a frutose a 6-fosfofruto 2 quinase, tá? Para remoção do fosfato. Tá? Então, insulina favorece glicólise, glucagon favorece gliconeogênese. Tá? O terceiro ponto de controle é a piruvato quinase e a piruvato carboxilase. Tá? Onde que ela vai estar? Ó? Ela vai estar aqui. Ó. A piruvato quinase favorece a formação de piruvato. A carboxilase vai para o outro lado. Tá? Então, aqui, o que atua para controlar a piruvato quinase? Certo? Ó, alanina, vamos dizer, isso aqui vem degradação do músculo para fazer a gliconeogênese. Excesso de frutose 1,6 vai favorecer a formação de piruvato, então a alanina favorece, vamos dizer, condição de baixa concentração de glicose, vai inibir a piruvato quinase, certo? E ela vai atuar, ó, 2,6-bifosfatase, certo? E vai positivo para desfazer frutose 2,6, inibir a formação de frutose 2,6. Certo? Já, como que é o controle também feito via hormonal da piruvato quinase ativa, quando ela está desfosforilada, então, vamos dizer, glucagon fosforila, ela é inativa. PP1 desfosforila, ela fica ativa. Tá? E a piruvato deshidrogenase, sabe? Vamos dizer, o que é a conversão de piruvato em, vamos dizer, a outra conversão de fosfenolpiruvato em piruvato. Agora, a piruvato deshidrogenase vai converter o quê? Piruvato em acetil-CoA. E ela responde ao quê? Ela responde, ó, a insulina e a acetil-CoA em excesso, nada em excesso, ou seja, chegou no limite do poder redutor já armazenado, e excesso de piruvato também, ó. Certo? E aí faz o quê? O piruvato atua negativamente e na PDK, então evita a fosforilação. Então ele evita inativar a piruvato deshidrogenase. E a fosfatase, agora não é a PP1, mas a PDP, ela responde à insulina que vai remover o fosfato, fosfatase remove o fosfato e vai formar a piruvato deshidrogenase ativa. Tá? No ciclo de Krebs, você tem vários controles. Tá? Excesso de acetil-CoA estimula a formação de oxalacetato. Por quê? O oxalacetato vai formar citrato, citrato vai fazer síntese de ácido graxo. Certo?
E o oxalacetato em excesso também inibe a enzima entre succinato e fumarato. Certo? Os outros pontos de controle, então, ó, é isocitrato, quando tem ADP favorece, quando tem NAD em excesso, inibe. E alfa-cetoglutarato, lembra do outro ponto de controle? É ATP em excesso e NADH em excesso. Tá? E também, ó, vai formar o próprio produto, o succinil-CoA, também atua para tanto impedir a formação de succinil-CoA, quanto impedir a conversão de acetil-CoA em citrato. Tá? E aqui você, ó, esse slide aqui, você tem como que está as vias metabólicas, né, da glicose 6-fosfato dentro de uma célula do fígado. Tá? Então, ó, os caminhos da glicose 6-fosfato. Então, ela pode virar glicose para a corrente sanguínea, ela pode ser estocada na forma de glicogênio ou ela pode ser usada na via glicolítica, mas se tiver em excesso, ela vai produzir triacilglicerol. Tá? E ela vai também produzir, ó, ela pode ser desviada para pentose fosfato para produzir NAD. Tá? A NAD vai produzir nucleotídeos, ribose 5-fosfato e assim por diante. Então, ó, esses são os caminhos, diferentes caminhos que a glicose pode ter dentro da célula hepática, né, do hepatócito. Tá? E aqui, ó, como que está, esse slide aqui vai mostrar como está o metabolismo dos aminoácidos no fígado. Tá? Então, ó, pela corrente sanguínea, o fígado vai fornecer glicose, certo? Dos músculos vem que é a degradação de aminoácidos via alanina, para você vai entrar no ciclo da ureia, tá? E aí o caminho pode ser tanto para formar, se é excesso, formar e acetil-CoA e virar ácido graxo, quanto ser armazenado, os aminoácidos podem ser armazenados, podem formar proteína do fígado, certo? Pode ser convertido em piruvato, que vai virar glicose para o sangue, ou se não ir para gliconeogênese, vamos ver. Tá? Então esses são os caminhos das proteínas no fígado. E também, ó, o que está acontecendo no fígado com os ácidos graxos. Tá? Então os ácidos graxos também estão lá, ó. Eles podem ser, tem excesso de acetil-CoA, então você vai para a síntese, forma tanto colesterol quanto sais biliares para transportar para produzir hormônios, né, no sangue, certo? Para você ter a degradação produzindo NAD, né, para manter a energia do fígado, certo? Mas também, ó, esse acetil-CoA pode ser usado, vamos dizer, a beta-oxidação de ácido graxo, o acetil-CoA pode ser convertido em corpos cetônicos e vai para a corrente sanguínea espalhar para os outros órgãos, tá? E esses ácidos graxos que chegam aqui também via da alimentação, né? Eles podem formar lipoproteínas e ácidos graxos livres, né? Que vão se ligar à albumina e também vão ser distribuídos para o resto do organismo, tá? E o outro ciclo importante de aproveitamento de energia é o ciclo do lactato, o ciclo de Cori. Tá? Então, do músculo é produzido lactato via a produção de ATP anaeróbica, né? Na glicólise, né? Anaeróbica. Tá? E aí é convertido em lactato, o lactato vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai até o fígado, e no fígado ele é
pela gliconeogênese, você produz glicose de novo, aí essa glicose volta para a corrente sanguínea, e aí pode ou reconstituir o glicogênio que está sendo usado, né, pela contração intensa, quanto, pode dizer, depois, pós contração intensa, né, ou pode ser continuar usando para produzir ATP. Tá? Então, esse é um importante, é um ciclo do lactato, conservação, né, de glicose, que a glicose que foi consumida, ela é reciclada para continuar alimentando as células musculares na contração. Tá? E esse quadro aqui, então, é o fígado bem alimentado, ou seja, uma situação de pleno, ou seja, acabou de ter uma refeição, onde você tem um pleno, plena quantidade de nutrientes foram absorvidos. Né? Então, dentro do coisa, vamos dizer, que você tem, vamos dizer, aí os vários caminhos. O interessante que você tem que notar, vamos dizer, o papel central, né, do fígado. Tá? Tanto para garantir o funcionamento do cérebro via glicose, quanto para transformar, vamos dizer, para levar o excesso, transformar o excesso de nutrientes em gordura, tá? Que vai levar ácido graxo para os músculos, vai levar ácido graxo para o tecido adiposo, certo? E vai, vamos dizer, via do intestino, ela recebe do intestino tanto os aminoácidos quanto a glicose e a gordura via sistema linfático, certo? Vai chegar tudo no fígado. Então ele centraliza tudo, certo? Vamos dizer, todo o metabolismo está centralizado no fígado. Então a gente vê a importância do fígado para o processo metabólico de um organismo complexo, tá? E aí, mais voltando então às nossas histórias de glicose, glucagon, insulina e como isso funciona. No fim, esse é o ponto central do metabolismo. Vamos dizer. Por quê? Porque o cérebro e uma boa parte, vamos dizer, as hemácias, só se alimentam de glicose. Então é muito importante a quantidade de glicose que está disponível no sangue. Tá? Então isso aqui, ó, em horas, certo? Quando você tem uma refeição. Então a concentração de glicose ela sobe, depois ela vai diminuindo, certo? E aí como se comportam os hormônios? Então, ó, a insulina, ela vai, ó, teve a refeição, ela tem um pico, depois ela vai diminuindo, tá? O glucagon, que vai finalizar a quantidade baixa de glicose, ele está sempre no nível basal. Ó. Só que ele chega num ponto, vamos dizer, num ponto em que ele vai inverter, ele vai ter mais glucagon do que insulina. E é nesse momento que começa a inverter o processo vamos dizer, deixa da glicose ser estocada na forma de glicogênio, deixa da glicose em excesso, ou o acetil-CoA em excesso, ser transformado em gordura, para começar a degradar, para poder alimentar o organismo no período entre refeições, ou seja, pós-absortivo. Tá? Então, aqui, ó. Então, o que essa tabela mostra, vamos dizer, é como é importante a correlação entre insulina e glucagon. Tá? Quando a proporção insulina-glucagon é alta, vamos dizer, o que está funcionando, vamos dizer, são todas as enzimas ligadas à degradação de glicose, a estocagem de glicose, e tem a ver com síntese de ácido graxo e assim por diante. E as que estão reprimidas, tá, ó, são as enzimas, vamos dizer, as enzimas que
que estão ligadas à manutenção da concentração de glicose. Tá? Quando a proporção insulina-glucagon baixa, vamos dizer, certo? Inverte o processo. Então, a glicoquinase, a piruvato-quinase, todas elas, vamos dizer, as que estão relacionadas as enzimas que estão relacionadas à degradação da glicose, né, do catabolismo da glicose, são reprimidas, enquanto as enzimas agora que vão dar vazão, né, a recuperação, ou seja, conseguir energia, já que não tem mais energia vinda dos nutrientes, vamos dizer, precisa arrumar energia vinda, vamos dizer, do que foi estocado e do que, vamos dizer, do que está ali disponível, tá? Então inverte o processo. Tá? Então aqui para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Quanto uma pessoa, vamos dizer, tá aí, quais são as reservas dela logo após ela ter terminado de correr. Então, vamos dizer, o fígado vai estar estocado 120 gramas de glicogênio. Os músculos vão estar estocados 300 gramas de glicogênio. Certo? Então, aqui, ó, as concentrações, ó, 2008 kJ de energia disponível no fígado, 5.020 kJ de energia disponível na forma de glicogênio no músculo esquelético. E no tecido adiposo está estocado na forma de triacilglicerol. Vai estar da ordem, mas uma pessoa normal, aí uns 70 quilos, 15 quilos vão ser na forma de triacilglicerol, ou seja, na forma de gordura estocada no tecido adiposo. Tá? Isso significa 564.840 kJ, ou seja, uma quantidade boa de energia está disponível no tecido adiposo. Tá? E aí, ó, como que esses substratos, né, plasmáticos variam, e os hormônios também, né, nos diferentes. Período adsortivo, vamos ver, quando você acabou de comer. Ou seja, tem uma hora que está absorvendo, né, os nutrientes. Tá, vamos ver. A glicose no sangue vai ser da ordem de 6/7 milimolar. Tá? Ácido gástrico 0,3. Beta-hidroxibutirato vai ser o corpo cetônico. Você vê, ó, alanina. Insulina, ó, insulina 100 milimolar. Perdido absortivo. Enquanto o glucagon tem 80 milimolar. Ou seja, a razão entre insulina e glucagon é alta. Tá? Pós-absortivo, ou seja, acabou, começa o processo de degradação, ou seja, inverteu o sistema. Agora você não está mais absorvendo nutrientes da refeição, né, do que foi o seu almoço, o seu jantar, ou o que seja, né? Então inverte coisa, vamos dizer, baixa a glicose do sangue, aumenta a concentração de ácido graxo, vamos dizer, porque o ácido graxo vai estar lá, aumenta a concentração de hidroxibutirato, de acetoacetato também, ó, vamos dizer, os corpos cetônicos, a alanina ainda não está sendo usada, né? A insulina está aqui, ó, está baixa, vai de 100 para 15. O glucagon vai de 80 para 100. Tá? Então, aqui é a proporção. Ó. No período 1,25 a proporção no período absortivo, 0,15 no período pós-absortivo. Bicarbonato, tá tampão no sangue, também tá, se mantém estável. Aí um jejum de 3 dias, ó, muda completamente, ó. O glucagon já foi para bem alto, ó. 3,6 é a glicose que tem que ser disponibilizada no sangue, é o mínimo de glicose. Ó. Você vê, ó, 5 semanas também, ó.
Tá? Ácido graxo, vamos dizer, ó, passa de 0,6 para 1,4. Corpos cetônicos, ó, aumenta muito a quantidade de corpos cetônicos. Tá? Ó. Alanina, tá? Ainda vai, ó, tá, ela vai reduzindo. Certo? Insulina, ó, era 100, passou para 15, passou para 7 em 3 dias, passou para 6 em 5 semanas. Ó, 5 semanas. Glucagon, 150, 120. A proporção, você vê, está bem baixa. Tá? E aqui eu vou ver o quadro, vou ver o que está acontecendo. Então, no período absortivo, ó, as células musculares aqui elas estão recebendo aminoácido, uma parte vai virar proteína, uma parte vai entrar no ciclo do ácido cítrico, né? Vai produzir energia. A glicose vai ser estocada como glicogênio, uma parte vai virar energia, tá? E outra parte vai manter o ciclo funcionando, tá? Os ácidos graxos aqui, ó, entrando no ácido graxo, vou dizer para quê? O graxo vai para cá, então vai estocar o ácido graxo. No fígado, vamos dizer, você está produzindo nada de pH, vamos dizer, glicogênio, ácidos graxos, vamos dizer, estão sendo triacilglicerol, está sendo exportado, tá? Os aminoácidos vai fazer proteínas celulares, tá? E no tecido adiposo, olha, tá aqui, ó. A glicose vai fazer pentol, nada de pH, porque precisa para sintetizar ácido graxo, né? Ácidos graxos via acetil-CoA, vão ser armazenados, tá? Então, os músculos, você tem essencialmente, em termos de estocagem, você tem a síntese de glicogênio. Tá? No fígado, você tem a síntese de glicogênio, a síntese de ácido graxo e a síntese de triacilglicerol. Isso pós-período absortivo, ou seja, alto nível de glicose, relação insulina-glucagon alta. Tá? No tecido adiposo, síntese de ácido graxo e triacilglicerol. Que é aqui, ó. Aqui o detalhe dessas coisas. Então, ó, o nível de glicose sobe, a insulina está alta, os carregadores, né, os transportadores de glicose vão ser estimulados a ir para a membrana para receber glicose, a insulina inicia a transição da insulina, a cascata de fosforilação, aquelas diferentes cascatas de fosforilação, o GLUT4, que também é transportador, aumenta a concentração dele na membrana para receber mais glicogênio, mais glicose, o fígado músculo, o glicogênio fosfato quinase e a fosfatase são desativados e a glicogênio de sintase é ativada, então você estimula a produção de glicogênio, a gliconeogênese é inativada, tá? Pela proporção aqui, ó, frutose 2,6-fosfato. A piruvate desidrogenase também está desfosforilada e ativa, tá? A insulina favorece a expressão do piruvato desidrogenase fosfatase, inibe a expressão de PEP, carboxinase, glicerol, glicose 6-fosfatase e piruvato desidrogenase quinase, tá? Todos que vão interferir com o processo de degradação de catabolismo da glicose. Então, a fosfoquinase 1, a piruvato quinase, atinge, acelera, né? Então, acelera a glicólise e o ciclo de Krebs, acumulando ATP, NADP e citrato. O ATP e o NAD atingem ponto máximo, quando atinge o ponto máximo, ou seja, lembra a concentração de ATP e NAD disponível na célula é limitado, né? E aí começa a acumular citrato e o citrato vai ser canalizado para a síntese de ácido graxo. Isso também e a síntese de ácido graxo vai estimular a formação
na área de pH e vai ativar a via das pentose fosfato. A insulina induz a absorção de aminoácido e a síntese de novas proteínas. O fígado exporta ácido graxo, triacilglicerol, fosfolipídio e colesterol para o resto do organismo. Os adipósitos, a lipase está inibida, ou seja, a degradação do ácido graxo dos triacilglicerol está inibida, e os triacilglicerol são sintetizados para estocar gordura na forma de triacilglicerol. Tá? No período pós-absortivo e jejum, aí inverte tudo. Então, o músculo começa a degradar glicogênio e degradar a proteína. Tá? No fígado, você tem a degradação do glicogênio, degradação de ácido graxo, síntese de glicose via gliconeogênese e síntese de corpos cetônicos, tá? Que vão ser usados, os corpos cetônicos vão ser exportados. E no tecido adiposo, você tem a degradação de ácido graxo e a degradação de triacilglicerol, ou seja, começa a consumir a gordura do tecido adiposo. E aí tá, ó, cerca de 4 horas após uma refeição, ou seja, é iniciado o período pós-absortivo, ou seja, o organismo está saciado por 4 horas. Tá? A partir de 4 horas, vamos dizer, tudo que estava disponível da refeição, todos os nutrientes que estavam disponíveis da refeição já foram consumidos. Tá? Ou estão estocados, foi feito tudo o que é necessário. E aí começa a liberação de glucagon. Tá? Começa a perceber, o controle começa a acontecer. O glucagon vai ativar os receptores acoplados à proteína G, provoca aumento da MP5, lembra que nós vimos lá na frente, e ativação de pKa. A concentração de GLUT4, ou seja, os transportadores de glicose na membrana, diminui. Tá? Lembra que aquela coisa deles? Estão numa vesícula, aí eles se fundem a membrana, tá? Aumenta então a quantidade de glicose, vamos dizer, de transportador de glicose, diminui a concentração de glicose, eles voltam a formar uma vesícula, né? E forma a vesícula, forma e eles voltam para dentro da célula, tá? A glicose só é consumida, então a glicose passa a ser consumida só pelo cérebro, então a glicose disponível, né, passa a ser consumida pelo cérebro e massa de células renais. As outras células não consomem glicose. No fígado, a ativação do glicogênio fosforilado inicia a degradação do glicogênio, tá? A gliconeogênese fica ativa e a glicólise fica inativa, ou seja, a proporção aqui, ó, frutório 2,6-fosfato, favorece a atividade da fosfatase. A glicoquinase fica inativa e a via das pentoses também fica inativa e favorece a exportação de glicose, certo? A degradação do ácido graxo está ativa, provendo energia para o fígado e para os outros corpos. Lembra, quem que está consumindo glicose é cérebro, hemácia e células renais. Tá? No jejum, ou seja, depois de alguns dias, ou seja, o que vai estar acontecendo? O glucagon e o cortisol, o hormônio indicador de estresse, ou seja, está com fome já. Jejum significa que você está com fome. Quase sem contraposição da insulina, ou seja, a insulina não tem mais insulina suficiente para bancar qualquer atividade de degradação da via glicolítica. Os aminoácidos vindos das proteínas são os principais fontes de esqueleto de carbono, ou seja, quem fornece esqueleto de carbono para fazer glicose e gliconeogênese são as proteínas musculares, como a gente já comentou isso várias vezes. A excreção de nitrogênio e a síntese de glicose são altos, ou seja, está degradando a proteína, começa a degradar também, a secretar mais nitrogênio na forma de ureia. Tá? Então esse gráfico aqui resume como que isso está acontecendo. Então você vê, ó, a glicose exógena entrou, ó, em 4 horas ela foi consumida. Tá?
A partir de 4 horas começa o quê? Ser consumido, ser consumido o glicogênio, ele vai durar o quê? Algumas horas, até umas 20 e poucas horas ele vai durar. Tá? 24 horas, depois acaba. E aí começa a ser, o corpo começa a ser alimentado, né? Quem precisa de glicose, tipo o cérebro e as hemácias e o rim, às vezes começa a ser alimentado via gliconeogênese. Tá? Então, ó, com o prolongamento do jejum, ou seja, vários dias, vamos dizer, a degradação intensa de ácido graxo do fígado, tá? E esse ácido graxo estão sendo degradados e vão ser usados para formar corpos cetônicos, tá? Quase todos eles passam a usar corpos cetônicos, vamos dizer, tá? Até o cérebro, menos o cérebro e as hemácias, mas quando chegar mais para frente, o cérebro vai acabar também usando um pouco de corpos cetônicos. Se o jejum então passa por usar corpos cetônicos também. Então aqui, ó, dias de jejum, né? Ó, você vê o consumo de ácido graxo, ele é constante, certo? Mas esse ácido graxo está sendo transformado em corpo cetônico, tá? Enquanto o consumo de glicose vai diminuindo, tá? O cérebro usa cada vez menos glicose, tá? O uso prolongado de corpos cetônicos leva aumenta a acidez no sangue, né? Porque você tá consumindo corpo cetônico, né? E quando o corpo começa a usar cada vez mais corpos cetônicos, a proteólise também diminui. Tá? Porque aí a proteólise ela diminui por quê? Para manter intacto os músculos. Tá? Porque senão você não consegue nem se mexer, né? E aí, vamos dizer, o pouco que vai ser a proteólise vai ser destinada a alimentar as hemácias e o cérebro, mas vai diminuir bastante. Tá? Então aqui, ó, esse quadro aqui, então mostra como, em resumo, aquilo lá, vamos ver. Aqui, a origem da glicose, vamos ver. Nas primeiras horas, vamos ver, ó, é só exógena. Tá? Depois de algumas horas, passa a ser do glicogênio hepático e gliconeogênese. Certo? Quando você está completando 24 horas, ou seja, a glicose toda que está sendo consumida, ela vem da gliconeogênese hepática e do glicogênio hepático, até ser encerrar. Ou seja, com 24 horas encerrou toda a reserva de glicose que tinha para ser usada. Então passa a ser usado o quê? Passa a ser feita apenas a glicose que é disponível, passa a ser apenas via gliconeogênese hepática e renal. Tá? E conforme os dias vão passando, vamos dizer, mantém a gliconeogênese hepática e renal. Os tecidos que utilizam, vamos dizer, no começo todos os tecidos utilizam a glicose, ou seja, quando acabou de absorver com a alimentação, todos os nutrientes. Depois de passar algumas horas, vamos dizer, todos os tecidos continuam, exceto o fígado, o músculo, tecido adiposo, que eles vão usar a glicose em velocidade mais baixa. Tá? Eles não vão, enquanto os outros órgãos mantêm o consumo normal, né? O músculo, o tecido adiposo e o fígado baixa a velocidade de absorção, de utilização da glicose. Quando chega no final de 24 horas, todos os tecidos, né, exceto o fígado, músculo e tecido adiposo, em velocidade intermediária, entre a fase 2 e
principal combustível do cérebro é glicose, glicose e glicose até a fase 3, até das 24 horas. A partir de quando começam dias de coisa, vamos dizer, os tecidos que consomem glicose passam a ser só o cérebro, os hemácias, a medula renal, e uma pequena quantidade de glicose pelo sangue, pelos músculos, desculpa. Tá? Mas o cérebro agora, que antes só alimentava de glicose, passa a se alimentar também de corpos cetônicos. Tá? Aumentando os dias de jejum, o cérebro agora passa a consumir glicose em velocidade baixa e é só a medula, as hemácias e a medula renal é que mantém. Lembra que para alimentar as hemácias você precisa fazer. A hemácia não tem mitocôndria. Tá? Então, é o jeito dela se alimentar. E o cérebro passa em inverte. Antes era glicose e um pouco de corpo cetônico, para ser bastante corpo cetônico e um pouquinho de glicose. Tá? Então é assim que funciona, para manter o organismo funcionando. Então mesmo assim você precisa de uma quantidade mínima de nutrientes, senão o organismo entra em colapso depois de um certo tempo. Tá? Então, porque não dá para consumir tudo. Lembra, a degradação de aminoácidos para poder produzir glicose significa também, você tem que secretar muito mais nitrogênio. E quanto mais você usa corpo cetônico, mais você está usando, você está acidificando o meio, né? Então vai ficando cada vez pior. Ou seja, vai levar, se não tiver rebalancear a nutrição, ele vai levar ao colapso do organismo. Bom, então era isso que eu tinha para contar. Isso encerra a nossa aventura pelas macromoléculas e metabolismo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E é isso. Então, bom final de curso para vocês. Tá bom? Até mais.